Sobre a economia, ainda dois assuntos que são destaques. Um deles em relação àquela discussão do Banco Master, já que o ministro Jonathan de Jesus, do Tribunal de Contas da União, do TCU, deve oficializar hoje a suspensão do pedido de inspeção no Banco Central por causa da liquidação do Banco Master. Depois da forte repercussão negativa, o ministro desistiu da auditoria, que era uma auditoria inédita, que poderia, inclusive, anular a liquidação do banco. Ao mesmo tempo, no campo da economia, também chama a atenção a indicação de Otto Lobo para a presidência da Comissão de Valores Mobiliários, a CVM. Foi publicada ontem, edição extra do Diário Oficial. Otto Lobo, nome ligado ao Centrão, já havia ocupado interinamente este cargo e que não era o preferido do ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Para conversar sobre esses assuntos conosco, nós temos a oportunidade agora de receber aqui no Jornal da CBN o Marcelo Trindade, que é advogado, professor da PUC, foi diretor e presidente da CVM e colunista do Valor Econômico. Marcelo Trindade, muito obrigado pela sua gentileza de estar conosco no Jornal da CBN. Bom dia. Bom dia, Milton. Bom dia, Cássio. Prazer estar com vocês. Bom dia. Deixa eu começar por essa discussão aqui mais recente do Otto Lobo, sendo indicado para a CVM. Por que tem causado tanta crítica? Alguns apontando ali como sendo uma derrota do ministro da Fazenda, Fernando Haddad? Olha, Milton, eu não gosto de especular sobre as razões que levam o governo a apontar pessoas para os órgãos públicos, a quem cabe ao governo apontar e ao Senado depois sabatinar e aprovar. O Otto foi diretor da CVM até o final do ano passado, cumpriu o seu mandato e agora vai cumprir, ao que tudo indica, completar o mandato do presidente João Pedro Nascimento, que renunciou no meio do ano passado. O que eu acho que é muito importante é que se tome essa oportunidade, inclusive pela repercussão na imprensa e as discussões que estão surgindo na imprensa, que se tome essa oportunidade para se discutir a situação da CVM. É uma situação muito grave em termos de falta de orçamento, falta de pessoal, sendo a CVM, por outro lado, um órgão que arrecada abundantemente recursos nossos, recursos que os investidores pagam para manter a CVM com a taxa de fiscalização. Então, eu espero que essa atenção que está sendo dada ao tema da indicação do presidente e de um diretor da CVM seja, enfim, usada por eles próprios e pelo mercado de capitais e pelo Senado da República para exigir do governo que os recursos arrecadados pela CVM, ou pelo menos boa parte deles, fiquem na CVM, porque essa é a destinação constitucional das taxas e porque eles são necessários para que a CVM possa cumprir o seu papel. Senão, não faz nem sentido discutir por que políticos têm interesse na CVM, porque nunca tiveram, então, não sei se é verdade que agora tem, mas se o órgão está depauperado, faz menos sentido ainda. Agora, Marcelo, já que você tocou nesse ponto da atual situação da CVM, quero te ouvir mais sobre isso, porque eu estava olhando aqui que a CVM ela é formada por 5 membros, 4 diretores e um presidente, todos nomeados pelo presidente da República, e aí eles precisam ter a aprovação pelo Senado. Só que atualmente a diretoria da CVM, em vez de ter 4 diretores, tem apenas 2 nomes, é isso? O colegiado está desfalcado, Cássia, desde 31 de dezembro, quando acabou o mandato do Otto. Foi a primeira vez na história da CVM, desde 1976, quando ela foi criada, 78, quando ela começou a funcionar, em que do colegiado de 5 membros, menos do que 3, isto é, os mínimos necessários para a formação das decisões, estavam indicados pelo governo. Isso foi suprido agora com a indicação tanto do Otto quanto do Igor Muniz para diretor. Então fica apenas um cargo vago depois que as nomeações desses dois, se forem aprovados pelo Senado, se completarem. Mas, de fato, é inédito, nunca tinha acontecido, que é mais um sinal de um movimento estranho na CVM e que precisa ser superado. A boa notícia é que esse movimento, essa situação, pode ser superada porque os recursos existem e porque cabe ao Senado da República aprovar essas indicações. Então, não há melhor oportunidade para os políticos exercerem as suas funções de supervisão e controle das indicações governamentais para
os órgãos em que o Senado opina do que a sabatina, né? E qual é a solução que vai se dar para esses recursos? O que foi combinado com essas pessoas que foram indicadas? O governo assegurou que haverá recursos? Que recursos serão esses? Qual é a dimensão desses recursos? Os concursos acontecerão? Enfim, tudo que é preciso fazer e que é uma ótima oportunidade para que se faça quando há essa sucessão. E de entender também, aí eu vou contar com a sua colaboração, da importância dessa comissão. Qual é a relevância dela nesse cenário que nós temos? Esse é um bom tema, inclusive, Milton, porque conjuga os dois temas que você mencionou na abertura, não é? Porque a CVM supervisiona o mercado de capitais, o Banco Central supervisiona o mercado bancário, para a gente falar num sentido mais estrito e mais fácil de entender pelo público, mas todos eles, ambos, supervisionam para onde vai a poupança popular, o nosso dinheiro, né? Quando a gente aplica o dinheiro no banco, ou quando a gente aplica num fundo de investimentos, ou quando a gente compra uma ação de companhia, né? Tudo isso faz parte do mercado de capitais, que é esse mercado que recebe a nossa poupança, né? E devolve essa poupança quando é devida aos investidores. E seja porque um banco quebra, porque é mal administrado e porque sofre uma liquidação, seja quando um fundo de investimento que é supervisionado pela CVM é mal administrado, há fraude e ele não devolve os recursos para a população, em ambos os casos é preciso que os reguladores sejam fortes, possam exercer livremente as suas capacidades, tenham gente para fazer isso, para que a nossa poupança fique protegida, né? Então, é muito importante para a população entender isso, né? Que esses órgãos, eles não são órgãos burocráticos, que ficam fazendo coisas que não interessam para a gente. Ao contrário, tudo que eles fazem e não fazem tem repercussão na nossa poupança, no nosso dinheiro aplicado no sistema em geral. E a gente está discutindo agora esse assunto porque não é incomum que acionistas, controladores, gestores de instituições financeiras liquidadas, como é o caso agora do Banco Master, questionem de alguma maneira a liquidação. Só que isso até aqui sempre foi feito ali nos fóruns corretos para isso. E nesse momento, o que a gente está observando é o Supremo Tribunal Federal já se manifestando, o Tribunal de Contas da União questionando de alguma forma o Banco Central, agora, depois de toda a repercussão recuando. Eu queria que você falasse um pouco sobre essa situação inusitada que a gente está vivendo nesse momento. De fato, foram dois movimentos inéditos, e eu não sou contra novidades, desde que as novidades sejam boas e de acordo com a lei e com a Constituição. E, nesse caso, ambas eram inconstitucionais, né? O órgão estatal que tem o poder de liquidar instituições financeiras quando elas se tornam insolventes, né? Seja porque elas não têm ativos suficientes para pagar as suas obrigações, seja porque elas não têm liquidez para fazer isso, né? Não conseguem transformar esses ativos em dinheiro, é o Banco Central. Não é aqui, é no mundo inteiro. Não há nenhum único lugar no mundo em que o TCU ou a Suprema Corte sejam os órgãos encarregados de liquidar ou deixar de liquidar uma instituição financeira, né? E isso é assim no Brasil desde pelo menos 1932, né? Então, assim, nunca foi diferente, salvo com esses dois movimentos que, felizmente, e eu acho que fundamentalmente graças à imprensa brasileira, né, a repercussão que as críticas que foram feitas a esse movimento ganhou na imprensa, foi essa repercussão e essa pressão que fez com que esses movimentos recuassem. Por que esses movimentos existem é muito difícil de afirmar, mas não é difícil de suspeitar, né? Isso deve ter sido resultado de pressões indevidas, pressões para que órgãos que não têm a finalidade constitucional de fazer isto neste momento, né, TCU em nenhum momento. O Supremo, evidentemente, poderá rever qualquer ato de autoridade quando esse ato chegar à sua competência, se chegar no final de um longo processo, né? É muito comum, como você disse, Cássia, que banqueiros quebrados processem os liquidantes, processem o Banco Central, busquem indenizações. E isso faz parte do jogo, sempre fez, mas jamais colocando em dúvida o poder do Banco Central de liquidar uma instituição. Porque se isso acontecer,
Se o Banco Central perde este poder, ou se esse poder é desafiado e as decisões são revertidas, todos os demais banqueiros, pelo menos dos bancos pequenos, né, vão dizer, bom, então agora a porteira está aberta, eu posso captar recursos e comprar aviões em vez de comprar ativos para pagar os meus depositantes quando eles me pedirem o dinheiro. Então, de fato, é muito grave. E ainda coloco em dúvida a confiança no FGC, que era sempre uma garantia, ou sempre foi visto como uma garantia para o investidor ou para o corretista. Milton, o FGC, ele certamente vai passar por aprimoramento depois dessa crise do Master, né? Porque o que aconteceu é que o fato de os depósitos serem garantidos até um certo valor por CPF, né, no sistema como um todo, não importa em que banco eu esteja investindo, esse fato acabou gerando uma consequência que foi a percepção dos investidores que eles eram investimentos sem risco. Eu posso investir lá porque o FGC paga se o banco quebrar. E isso acabou aumentando muitíssimo a capacidade de captação de um banco como o Master, que vendia CDBs com taxas irrealistas, né? E as pessoas investiam dizendo, bom, eu vou pegar esse CDB e vou comprar esse CDB porque no pior cenário o governo paga, né? O FGC não é um órgão governamental, mas as pessoas acham que é, né? Na verdade, de novo, o FGC é dinheiro nosso. É dinheiro do sistema financeiro que alimenta esse fundo garantidor de crédito e, evidentemente, impacta naquilo que a gente recebe de volta como remuneração do nosso dinheiro, né? Se alguém está tendo custo, quem vai pagar somos nós que estamos dando dinheiro. Eu sempre digo, o banco não tem dinheiro dele, o dinheiro do banco é nosso. O banco simplesmente recebe o nosso dinheiro e presta para a gente mesmo, para as pessoas em geral, né? Então, isso que causou esse efeito ruim dos investidores arriscarem porque acharam que não tinham risco. Vamos botar lá, enquanto eu receber esse 140% do CDI, está ótimo, porque se quebrar, o FGC paga. Então, alguma coisa vai ter que ser feita para mudar um pouco essas regras, para garantir o principal, mas não garantir a taxa que os bancos ofereçam. Coisas desse tipo devem acontecer. Mas o FGC é muito importante, é um mecanismo usado no mundo inteiro para proteger os pequenos poupadores. O que é assustador, no caso do Master, são centenas de milhões de reais, às vezes na casa do bilhão de reais, investidos por fundos de previdência pública, né, de funcionários públicos, geridos por pessoas indicadas pelos governos locais, investindo bilhões numa entidade. Não há nenhuma razão de ordem lógica para se investir todo o dinheiro de um fundo, ou muito de dinheiro de um fundo de previdência, num banco pequeno, né, para ganhar uma pequena variação de taxa e correr um risco enorme. Marcelo, muito obrigado pela sua análise, seu conhecimento aqui, nos ajudar a pensar sobre esses temas aqui no Brasil. Muito obrigado, bom dia para você, até uma nova oportunidade. Muito obrigado a vocês pela oportunidade. Um abraço. Obrigada, bom dia. Marcelo Trindade, advogado, professor da PUC, colunista do Valor Econômico, foi diretor e presidente da Comissão de Valores Imobiliários, conversou com você agora que são 9h22.